Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Filosofia Cristã. E hoje eu estou trazendo um dos temas mais tenebrosos, mais quentes da teologia, que é o tema da providência divina, ou mais especificamente do calvinismo e do arminianismo, e também uma terceira opção hoje, que é o molinismo. Então, de antemão, gostaria de dizer para vocês que as referências que foram utilizadas nesse vídeo vão estar na descrição, e da qual você pode consultar e verificar para você também melhorar a respeito do conhecimento nesse assunto. Então, como nós vamos começar a discutir esse problema? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre o que é filosofia e eu deixei claro naquele vídeo, você pode dar uma consultada bem no início, até quando eu começo a falar, que nós não aprendemos conceitos através de definições, mas sim nós aprendemos primeiro a utilizar esses conceitos e depois nós aprendemos a defini-lo. Por exemplo, você não aprendeu o que é verde, ou o que é mãe, ou o que é um ventilador, por exemplo, por definições desses termos, mas você viu pessoas usando e por causa disso você aprendeu. Aprendeu o que é essas palavras. Então o que é que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu não vou começar por uma definição do que é o problema da providência divina, mas antes eu vou começar dando um panorama histórico para que você possa se habituar ou se situar dentro da história desse problema, para que você se acostume com o problema e possa facilmente identificar as várias correntes. Então, para os nossos propósitos agora, eu vou apresentar um breve panorama histórico da doutrina da providência divina. O meu resumo vai ser dividido em 4 períodos. O primeiro período é o período pré-niceno, ou seja, aproximadamente do ano de 70 d.C. até o concílio de Niceia em 325. O segundo período será o período pós-niceno, de 325 até a morte de João Damasceno em 787 d.C. O terceiro período é o período medieval, de 787 até o início da Reforma Protestante no século XVI. E o quarto período será o início da Era Moderna, que se estende desde a Reforma até o século XVII. Essa periodização vai permitir que você consiga situar as principais transformações na compreensão da providência divina, especialmente no que diz respeito à relação entre soberania de Deus, a graça e a liberdade humana. No primeiro desses períodos, que é o período pré-niceno, os escritores cristãos trataram o tema da providência, sobretudo ao defenderem a existência de um Deus amoroso que cuida do mundo que ele criou. Minúcio Félix, por exemplo, apelou à ordem e à harmonia da natureza como indícios de um cuidado paternal de Deus para com a humanidade. De forma semelhante, Lactâncio criticou severamente os epicuristas por não reconhecerem que um Deus amoroso e benevolente projetou, criou e governa o universo. Nesse mesmo contexto, a providência era frequentemente invocada nas discussões acerca do problema do mal. O fato de haver mal no mundo criado por Deus não constitui uma evidência contra a sua existência nem contra a sua providência. Isso era o que argumentava tipicamente os autores pré-nicenos, porque todo o mal decorre do pecado. E Deus só poderia ter impedido o pecado ao preço de suprimir a liberdade humana. E Tertuliano endossava essa posição. Os escritores cristãos desse período também recorriam com frequência à doutrina da providência quando, por exemplo, debatiam com Marcião e outros que distinguiam entre o Deus justo e punitivo do Antigo Testamento e o Deus bom e misericordioso do Novo Testamento. Irineu de Lyon, por exemplo, argumentou contra Marcião que tanto a justiça quanto a benevolência são atributos indispensáveis da verdadeira divindade. Ou seja, no período pré-niceno, os autores cristãos apelavam à doutrina da providência principalmente em contextos apologéticos, seja esses contextos contra o paganismo ou seja contra heresias internas. Essa ênfase apologética também continuou no período pós-niceno, mas a cristianização do Império Romano e o subsequente e visível declínio da civilização romana conferiram um caráter sensivelmente distinto às discussões patrísticas posteriores sobre a providência. Enquanto os apologistas pré-niceno invocavam a providência para afirmar a unidade, a bondade e a justiça de Deus, os pensadores pós-nicenos passaram também a defendê-la contra as acusações pagãs de que o cristianismo teria sido responsável pela queda do Império Romano. Além disso, nesse período, a teologia da providência divina começou a se entrelaçar de modo mais estreito com a soteriologia, a doutrina da salvação.
à medida que as controvérsias pelagianas e semi-pelagianas estavam concentrando a atenção no problema de como conciliar a liberdade humana com a soberania divina. Também é importante destacar a influência de certos acontecimentos políticos sobre a teologia da providência nesse período, e essa influência se manifesta especialmente na obra de Eusébio de Cesareia, que exaltou Constantino como instrumento escolhido por Deus para a conversão da humanidade. Em algumas obras de Eusébio, ele formulou uma ideologia marcadamente triunfalista, segundo a qual a ascensão de Constantino constituía uma expressão direta da providência divina e na qual os interesses da igreja eram, em seus aspectos essenciais, identificados com o império. A força dessa leitura declinou drasticamente após o saque de Roma por Alarico em 410 d.C. A partir disso, então, se abria um espaço para uma visão mais crítica e cautelosa em relação a todos os regimes terrenos, promovido por obras como, por exemplo, a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Já no século V, essa perspectiva acabou substituindo gradualmente o chamado eusebianismo. Além disso, quando a controvérsia pelagiana eclodiu no século V, Santo Agostinho passou a tratar de uma série de questões diretamente relacionadas à providência divina, que naquele momento era certamente inovadora. Em particular, Santo Agostinho parece ter sido o primeiro a formular de maneira sistemática uma concepção de liberdade capaz de sustentar de forma coerente duas teses. A primeira é que os seres humanos pecam livremente e, portanto, são justamente responsáveis e merecem punição por seus pecados. E segundo, é que, sem o auxílio da graça divina, os seres humanos são incapazes de não pecar. Os opositores de Agostinho, os seguidores do monge Pelágio, argumentavam que ninguém pode ser moralmente responsabilizados por atos ilícitos se não possuir a real capacidade de agir corretamente. Então, concluíam os pelagianos, todos os seres humanos dispõem naturalmente da capacidade de viver de modo reto. Em contraste, Santo Agostinho argumentava que antes da regeneração, operada por Deus, o ser humano não podia fazer nada a não ser pecar. Segundo Agostinho, a liberdade não consiste primariamente na capacidade de agir de modo diferente do que se age, mas sim na capacidade de agir com aquilo que se deseja. Na concepção dele, um ato pode ser verdadeiramente voluntário e, portanto, digno de louvor e censura, mesmo que o agente não tenha a capacidade de se abster de praticá-lo. Agostinho argumentava que seria absurdo afirmar que, porque os seres humanos não podem deixar de desejar a própria felicidade, eles não fariam isso de forma voluntária. Da mesma forma, seria igualmente insensato sustentar que Deus não é justo voluntariamente, apenas porque não pode ser injusto. Dessa perspectiva, Deus pode punir justamente os seres humanos não regenerados por seus pecados, ainda que sejam incapazes de não pecar, uma vez que antes da regeneração, o ser humano não pode fazer nada a não ser pecar. E Agostinho sustenta que ele só pode crer em Cristo para a salvação depois que Deus, em ordem lógica, o regenera e lhe concede a vontade de crer. Ou seja, assim, em última instância, é Deus quem determina quais indivíduos serão salvos. Embora a posição de Agostinho tenha prevalecido, pelo menos em parte, no Ocidente Latino, no final do período pós-niceno, patrístico, ela se encontrou em escasso apoio no Oriente Grego. Em contraste com Agostinho, os padres orientais sustentavam quase unanimemente que um ato só pode e só é verdadeiramente voluntário se o agente puder escolhê-lo ou não. João Damasceno, por exemplo, identificava os atos voluntários com aqueles que somos livres para praticar ou deixar de praticar. Esses atos, afirmava Damasceno, envolvem alternativas simétricas ou possibilidades equivalentes. Por exemplo, mentir ou não mentir, dar ou não dar. E isso é válido para todas as ações que implicam virtude ou vício em sua realização. Além disso, os padres da igreja tendiam a considerar os próprios seres humanos e não Deus como os principais responsáveis pela recepção ou rejeição da salvação. João Crisóstomo, por exemplo, formula essa posição de maneira explícita ao comentar a distinção entre vasos de ira e vasos de misericórdia. Então ele se perguntava, de onde vem essa diferença? Ele respondia que, da livre escolha de cada um. Deus, sendo sumamente bom, manifesta sua bondade
para com todos. Ele não demonstrou misericórdia apenas aos que alcançaram a salvação, mas ele também demonstrou misericórdia, por exemplo, ao faraó, só que na medida apropriada. Ou seja, no final do período patrístico, duas concepções marcadamente distintas acerca da providência divina haviam se consolidado no Oriente e no Ocidente. No Oriente cristão, prevaleceu uma compreensão segundo a qual a providência de Deus deve ser articulada em estreita harmonia com a noção robusta de liberdade humana. E essa liberdade entendida como a capacidade real de agir ou não agir. Essa perspectiva permaneceu, em linhas gerais, relativamente estável nos séculos subsequentes. Já no Ocidente latino, ao contrário, as interpretações a respeito da relação entre providência divina e liberdade humana sofreram oscilações significativas ao longo do tempo. Bom, continuando a nossa análise, ao longo do período medieval, coexistiram na Igreja Ocidental teologias da providência e da graça moderadamente agostinianas e moderadamente anti-agostinianas. Por exemplo, o Sínodo de Kissel, em 853, condenou o predestinacionismo de Santo Agostinho. Em contrapartida, o Sínodo de Valence, em 855, reagiu a Kissel e reafirmou de modo enfático elementos centrais da doutrina agostiniana da predestinação. No plano teórico também se observou uma diversidade significativa. Teólogos como John Duns Scott e Guilherme de Ockham defenderam que o ser humano conserva sempre a capacidade de pecar ou não pecar. Por outro lado, autores como Thomas Bradwardine e Gregório de Rimini retomaram a tese agostiniana segundo a qual o não regenerado é incapaz de se abster do pecado. Apesar da pluralidade dessas perspectivas, as vésperas da Reforma Protestante passaram a predominar amplamente na cristandade ocidental concepções de providência e da graça que enfatizavam a liberdade da vontade humana em maior medida do que a soberania divina. O agostinianismo, contudo, conheceu um vigoroso ressurgimento no início da Era Moderna, especialmente durante a Reforma Protestante no século XVI. Os principais reformadores, com exceção de Philippe Melanchthon, sustentaram de forma praticamente unânime que é Deus quem determina, em última instância, quem será salvo ou não. E os seres humanos não são concebidos como autônomos em um sentido forte. Essa ênfase aparece de modo paradigmático em Martinho Lutero e João Calvino. Em contrapartida, os da Companhia de Jesus, os jesuítas, talvez os adversários intelectualmente mais influentes da Reforma, insistiam que o ser humano conserva sempre a capacidade de agir de modo diferente daquele em que de fato age. Com base nessa concepção robusta de liberdade, teólogos jesuítas como Luís de Molina defenderam que os próprios seres humanos e não Deus, de modo unilateral, são os determinantes principais de quem efetivamente alcança a salvação. O mais destacado defensor da concepção jesuíta de caráter libertário acerca da providência nesse período foi sem dúvida Luís de Molina. No entanto, tanto Luís de Molina, um jesuíta, quanto os tomistas dominicanos, representados por exemplo na figura de Domingos Banês, ambos negavam que Deus adquirisse seu conhecimento do que ocorre no mundo a partir do próprio mundo. Sustentar que aquele que concede a todos os demais tudo o que eles possuem e que ele receberia algo deles seria, para esses autores, um absurdo manifesto. Deus, enquanto causa primeira e fonte de todo ser e perfeição, não pode depender de suas criaturas para conhecer aquilo que acontece. Os tomistas inferiam que do fato de que Deus não adquire seu conhecimento a partir da observação das decisões humanas, então esse conhecimento deve se fundar no conhecimento de que ele tem de sua própria vontade eterna. Em outras palavras, Deus sabe o que os seres humanos farão, porque Deus decretou ou predestinou que assim o fizessem. Luís de Molina, contudo, propôs uma alternativa por meio de sua teoria do conhecimento médio, ou ciência média.
Segundo ele, além do conhecimento natural, que é o conhecimento daquilo que é necessário, e do conhecimento livre, que é o conhecimento do que Deus decretou, Deus possui um conhecimento intermediário, que é o conhecimento do que as criaturas livres fariam em quaisquer circunstâncias possíveis. Com base nesse conhecimento, Deus pode saber antecipadamente como os agentes livres agiriam se colocados em determinadas situações, e ao decidir quais circunstâncias efetivamente se realizarão, Deus pode ordenar providencialmente o curso da história. Assim, argumentava Molina, se Deus conhece contrafactualmente o que cada agente livre faria em qualquer conjunto possível de circunstâncias, e por sua vontade criadora determina quais circunstâncias se concretizarão, então ele pode prever e até mesmo dirigir providencialmente as ações humanas sem predeterminá-las de modo causal e sem comprometer a liberdade. O conflito entre tomistas e molinistas se tornou tão intenso que em 1598 o Papa Clemente VIII instituiu uma comissão especial para examinar os pontos em disputa, a chamada Congregatio Auxiliis. A expressão latina significa literalmente congregação sobre os auxílios. Esse é um nome apropriado, já que a comissão tinha por tarefa investigar que tipo de auxílio ou graça Deus concede aos seres humanos para que eles realizem atos salutares, ou seja, atos que conduzem à salvação. A posição tomista sustentava que a graça eficaz de Deus é intrinsecamente eficaz, ou seja, trata-se de uma graça que por sua própria natureza infalivelmente produz o ato salutar naquele que a recebe. A posição molinista, por sua vez, afirmava que a vontade humana conserva sempre a capacidade de cooperar com a graça divina ou de resistir à graça de Deus. A eficácia da graça dependeria, portanto, da livre cooperação da criatura. Embora a comissão tenha votado repetidamente para condenar os molinistas, o sucessor de Clemente VIII, o Paulo V, decidiu dissolver a comissão em 1607, deixando a controvérsia em aberto. Essas disputas exerceram uma influência profunda sobre a teologia protestante e católica no século XVII. Jacó Armínio, fundador do arminianismo no contexto reformado, incorporou as noções de conhecimento médio em sua crítica à doutrina calvinista da predestinação absoluta. A ideia da ciência média, do conhecimento médio, se tornou ainda mais central na teologia desenvolvidas por seus discípulos, como Simão Episcópio e Hugo Grotius. Em resposta, teólogos calvinistas do século XVII dirigiam críticas frequentes ao molinismo. De modo geral, eles passaram a adotar a doutrina tomista da pré-moção física, segundo a qual nada na ordem criada pode agir sem que seja previamente determinado a agir assim pela ação causal de Deus. Não apenas os argumentos teológicos, mas também as formulações filosóficas dos tomistas entraram no espaço da dogmática reformada dominante. Desse modo, o debate entre arminianos e calvinistas percorreu todo o século XVII, se desenvolvendo em paralelo às controvérsias católicas entre molinistas e tomistas acerca da graça, da liberdade e da providência divina.